Fala pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo de Sociologia do Escola Online. No videozinho de hoje, nós vamos fazer exercícios da semana 2 e da semana 3 do programa PET da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Gabriel e faço parte do canal que você já conhece, claro, eu sou do Escola Online. O Escola Online, pessoal, é um projeto feito por professores para poder ajudar vocês com os conhecimentos e a resolução das atividades que vocês precisam para o estado de Minas, ok? Nós estamos aqui para ajudar vocês e para ajudar a gente também, eu peço para que vocês se inscrevam e dê a sua curtidinha aí no nosso vídeo. Tá ok? Combinado? Então, vamos lá! Bora lá então. Desigualdade, pessoal, o que significa essa palavra? Algo que é desigual é algo que não é igual. Desigualdade, pessoal, dentro do nosso contexto em sociologia, envolve a maneira com que são distribuídos os recursos econômicos, em que são distribuídos os bens culturais, o conhecimento, dentro das diversas sociedades humanas. No caso da sociedade brasileira, a desigualdade está em todo lugar. Nós vemos diversas formas de desigualdades aqui representadas no nosso entorno. Seja você um aluno do Escola Online do estado de Minas Gerais, morador do Triângulo Mineiro, seja você da região de Teoflotone, Juiz de Fora, você com certeza já deve ter visto como a sociedade ao seu entorno ela é desigual, certo? Então, desigualdade existem várias formas e a gente vai comentar com um pouco mais de detalhe mais à frente. Entretanto, o material de vocês, que é um material muito bacana, ajuda a ilustrar a questão da desigualdade e a provocar vocês com essa imagem ao lado. Dá uma olhadinha. A gente tem 3 situações. A situação com o título Igualdade, em que tem 3 pessoas tentando assistir a um jogo de beisebol. Na primeira imagem, a gente tem igualdade. São 3 indivíduos, cada um com uma altura. Todos os 3, porém, recebem cada um uma caixinha para poder tentar enxergar o jogo, certo? Na visão dessa imagem, esse é um cenário de igualdade. Cada um recebendo um tanto daquele mesmo recurso, certo? Joia. Na segunda, a gente tem a situação da equidade. O que significa equidade? Equidade, pessoal, significa cada um receber conforme a sua necessidade. Entende? Então, se você tem no nosso exemplo uma pessoa que já é alta, ela não precisa de uma caixa. Agora, uma pessoa de uma estatura média receberia uma caixa para poder enxergar por cima. Entretanto, alguém bem baixinho mesmo receberia conforme a sua necessidade. E para que esse mais baixinho consiga enxergar o jogo, 2 caixas são dadas a ele. Então, esse é um exemplo do que significa equidade. Agora, e a realidade? Bom, segundo a nossa imagem ao lado, a realidade é que nós vivemos em uma sociedade extremamente desigual. Os recursos que existem não são igualmente distribuídos, muito menos existe uma distribuição equitativa, como está aí. A realidade é que muita gente possui muito pouco, enquanto alguns que possuem muitos recursos, acabam acumulando cada vez mais. A concentração de renda, a concentração de recursos, essa sim é a realidade, segundo a nossa imagem e segundo o texto que vocês tiveram contato, ok? Uma maneira de enxergar essa questão da desigualdade
é observando mapinhas aí como o mapa de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então dá uma olhadinha aí na desigualdade regional no Brasil, representado por esses 3 mapas, ok? Deem uma olhada aí e observem como que em 1991 a gente tinha um IDH médio aí de 0,493. 2000 já seria um IDH médio de 0,612 e em 2010, 0,727. O IDH, pessoal, funciona da seguinte maneira: quanto mais próximo do zero, pior é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais próximo do 1, porém, maior desenvolvimento humano aquela região possui, certo? Resultado: o que a gente consegue observar aqui é que em 1991 o Brasil possuía um índice de desenvolvimento humano muito baixo, certo? Os únicos locais com um desenvolvimentozinho um pouco maior estavam aqui mais ao sudeste. No ano 2000, o desenvolvimento humano médio já estava um pouco melhor. Entretanto, ainda assim a gente pode enxergar que o sudeste era mais privilegiado, com mais desenvolvimento humano. Em 2010, a mesma coisa. Houve um aumento geral do IDH, porém no Sudeste ainda se concentra aí uma situação um pouco melhor de desenvolvimento humano. Mas espera lá, como é que o índice de desenvolvimento humano é calculado? Bom, o que é considerado para se dizer que aquela sociedade possui nota 0,8, 0,6, 0,4? Bom, são 3 fatores levados em consideração, ok? O IDH leva em consideração a questão da longevidade, ou seja, o quanto as pessoas estão vivendo, certo? Por exemplo, a idade média aí de mortalidade, certo? Mortalidade infantil. Também leva-se em consideração, pessoal, a questão do acesso ao conhecimento. Então, a educação é levada em consideração nesse cálculo aí do Índice de Desenvolvimento Humano. E também, pessoal, é levada em consideração a questão da renda. Resultado, são somados aí valores, são somados aí números dentro desse cálculo para poder chegar aí ao resultado que vocês estão vendo, ok? Então, longevidade, educação e renda são pontos levados em consideração, ok? Dê uma olhada nessas 2 imagens do slide. Primeiro, essa aqui em cima demonstra como o Brasil é pobre. Observem aqui os números, pessoal. Segundo o Datafolha de novembro de 2013, uma pesquisa feita, a gente tem uma realidade muito triste em relação à concentração de renda no Brasil. Olha só, analisando essa tabela, a gente consegue perceber que 66% das famílias dentro do Brasil ganham até R$ 2.034. Ou seja, pessoal, 2/3 das famílias brasileiras recebem um salário que não passa muito de R$ 2.000. Enquanto a gente pode observar aqui que o 1% da população brasileira, a minoria da minoria da minoria das famílias, recebe aí entre 13 e 33 mil reais. O que essa tabela demonstra, portanto, é que a maioria da população, das famílias, recebe aí um salário ínfimo, enquanto a minoria concentra renda pra caramba. Só que a desigualdade, pessoal, não está presente apenas na questão ali da renda. Também devemos mencionar que a desigualdade afeta diferentemente pessoas aí de raça, de etnia diferente. Observando aqui a outra tabela ao lado,
que junta a informação da raça com a da educação, fica muito claro, pessoal, que brancos, em geral, estudam mais do que indivíduos negros ou pardos, certo? As taxas também de analfabetismo, galera que não sabe ler e escrever, as taxas são maiores entre indivíduos pretos e pardos, enquanto os analfabetos brancos são uma minoria. Também observando aí dados sobre as principais instituições de ensino aqui, medicina na USP, o Instituto Rio Branco, que forma diplomatas, observa-se aí uma predominância de indivíduos brancos nesses centros de ensino que são ali da grande elite, que formam ali os prováveis aí ricaços aí, trabalhadores que no futuro ganharam bastante grana, certo? Observem aqui também que a minoria das pessoas que se juntam à faculdade de medicina e aí a formação dos diplomatas, a minoria desses é de pretos, pardos e indígenas. Ok? Bora para as atividades então, pessoal. Na atividade 1, vocês precisam fazer uma análise aí de filmes ou séries, ok? É pedido para vocês um resumo de uma obra que você escolher, certo? Um filme da tua opção, uma série da tua opção. É pedido também que você pegue um pouco aí do contexto, analisando a sociedade retratada no filme ou na série, os personagens e a época histórica que é para a série ou para o filme passar. E aí, pede-se também a relação da obra escolhida com a questão da desigualdade. São várias e várias sugestões de filmes e séries diferentes. Eu gostaria de indicar para vocês aí que gosta de filmes de ação, esse filme Elysium, que seria com S. Cidade de Deus também é um filme muito interessante, que mostra ali a questão da desigualdade de renda nos anos 60, 70 no Rio de Janeiro. E o filme Central do Brasil, um filme triste, mas sensacional, mostrando a desigualdade não só nos grandes centros urbanos, como também em cidades no interior ali do Nordeste. Muitos desses filmes são encontrados inclusive no YouTube, e realmente eu acredito que vocês conseguem fazer um trabalho legal quanto a isso aí, ok? Quanto à atividade 2, foi pedida uma pesquisa no seu bairro aí, em que você pudesse observar a desigualdade social no teu bairro, em que você pudesse ver como que a questão da desigualdade, os problemas ali do bairro são tratados. É pedido também uma comparação dos problemas de antigamente com os atuais, e aí vale a pena você entrevistar, conversar com pessoas de mais idade do que você e citar exemplos de como que antigamente e hoje os problemas são ou iguais ou um pouquinho diferentes. Também foi pedido para você usar na tua pesquisa ali como referência para poder elaborar essa carta para ser escrita para o prefeito da tua cidade. Eu não posso fazer esse trabalho por vocês, entretanto, recomendo muito que vocês façam isso até como uma forma de aprendizado para vocês, tá ok? Vamos lá então, pessoal, para o que eu posso ajudar vocês? Atividade número 1. Caracterize, compare e dê exemplos de diversidades humanas e desigualdades sociais. Então, olha só. Por mais que nós sejamos a mesma espécie humana, Homo sapiens, as sociedades humanas são diversas. As diversidades humanas estão presentes aí nas diferentes culturas. Aí pelo planeta Terra a gente tem vários e vários exemplos de culturas, de hábitos, de alimentos diferentes, certo? Além disso, podemos e devemos citar que existe uma diversidade na questão do gênero, certo? Somos homens, mulheres. Existe também uma diversidade no campo da raça, da etnia, negros, brancos, indígenas. Existe também diversidade na questão da religião.
religiões como a Umbanda, como o Espiritismo, religiões católicas, presbiterianas. Existe também, pessoal, uma diversidade no campo da sexualidade. Então, existe aí indivíduos que são heterossexuais, bissexuais, homossexuais, certo? Pois bem, levando isso em consideração, fica a pergunta: essa diversidade humana é tratada de uma maneira igual? Ou seja, indivíduos que são mulheres são tratados aí com a mesma importância que os indivíduos que são homens? Então, fica aí uma provocação. Mulheres e homens possuem a mesma importância social? Brancos e negros, em geral, possuem um acesso igual à educação e também à renda, às oportunidades de trabalho? As religiões cristãs, como católica, evangélica, e religiões não cristãs, elas são reconhecidas igualmente? Existem feriados que são cristãos e feriados religiosos não cristãos? Homens e mulheres trans são representados aí em filmes e séries de forma igual? Casais, como casais heterossexuais ou casais homossexuais, são igualmente aceitos aí nas suas demonstrações de afeto em público? Pois é, respondendo a essa pergunta, você aí vai conseguir utilizar comparações e exemplos para demonstrar como o ser humano é diverso, mas como também existe uma desigualdade bem grande entre aí brancos e negros, homens e mulheres, homens trans, mulheres cis e tudo mais, ok? Então, boa sorte, essa resposta vai ser sua e eu espero que essas provocações te ajudem para elaborar a tua perspectiva sobre diversidade e desigualdade, ok? Atividade 2, pessoal. Quais são as principais características das desigualdades apresentadas em nosso texto? Olha só, por mais que eu, Gabriel, tenha falado aí para vocês sobre a diversidade sexual, racial, cultural, religiosa no ser humano, o texto de vocês possui aí muito mais informações sobre a questão da desigualdade de renda, desigualdade econômica. Então, sobre o assunto da desigualdade de renda, da desigualdade econômica, o texto ressalta aí 3 aspectos que eu acho legal de você mostrar na tua resposta. Primeiro, a questão da meritocracia. Porque olha só, é um fato, sim, que existem indivíduos mais ricos ou mais pobres. Agora, a questão do mérito é utilizado aí como argumento para legitimar as diferenças em riquezas. Por exemplo, dizer que quem é mais rico é porque trabalhou mais, e aqueles que são mais pobres trabalharam menos, ou em funções menos valorizadas, por assim dizer. Entretanto, o texto também ressalta que a questão da meritocracia não é o bastante para explicar a desigualdade de renda no texto. E aí vai para o segundo ponto. A concentração de renda é um fato, certo? No mundo, 1% dos mais ricos, isso é dito no texto, tá? 1% dos mais ricos concentram quase metade da riqueza humana. E no Brasil, como o texto demonstra, isso também é um fato. E pessoal, a desigualdade é fruto do desenvolvimento histórico que teve no Brasil e no mundo, né? E que privilegiou elites. No caso brasileiro, a gente pode lembrar ali das aulas do professor Mateus na questão, por exemplo, das sesmarias, certo? Quando o rei de Portugal mandou a galera aqui para morar no Brasil, isso lá para 1500, 1600, alguns poucos indivíduos iam recebendo grandes porções de terras. Essas terras aí foram ficando, né, passadas de filho para filho, para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, que seja.
Além disso, na história brasileira também, a gente tem vários exemplos de membros de uma minoria, de uma elite, recebendo muitos favores do rei. Além do mais, para poder entender a desigualdade de renda, é importante também observar que o negro e o indígena tiveram posições aí muito ruins na sociedade brasileira do passado, certo? Então, a escravização do negro, a escravização do indígena ajuda a explicar por que hoje negros e indígenas estão em situações tão ruins em termos de renda. Não é só questão do mérito. Além do mais, a gente pode ver ali na história como que as capitais foram mais privilegiadas, receberam mais o dinheiro dos impostos, mais obras e tal. Vendo o passado, vendo a história brasileira, a gente também consegue enxergar o pouco desenvolvimento na educação, pouco dinheiro, investimento baixo em escolas, certo? Ainda mais escolas públicas. Além disso, precisamos dizer que a limitação do voto, essa coisa de indivíduos homens somente poderem votar, indivíduos ricos somente poderem votar, desde a proclamação da República até antes, havia uma desigualdade muito grande nessa questão do voto. Nem sempre pobres, analfabetos e negros puderam opinar na política brasileira. Além do mais, pessoal, é fundamental a gente olhar esse terceiro item. Há também uma desigualdade muito grande presente no IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano nos mostra aí como que a desigualdade no Brasil precisa ser observada na questão aí da saúde, né, da longevidade, como aí que existe uma desigualdade entre aqueles que vivem mais nas regiões onde se vive mais e os locais ali onde se vive menos. Por que essas pessoas estão vivendo mais, por exemplo, no Sudeste e menos lá no Norte ou no Nordeste? Certo? Será que tem a ver com a existência de hospitais, de conscientização sobre bons hábitos? Também é importante ver, pessoal, a desigualdade presente na educação. Então, quem tem acesso às escolas, como são as escolas que tem nas diferentes regiões do Brasil, a questão também da renda, como a gente falou, todos esses três aparecem no Índice de Desenvolvimento Humano, que é aí um radar legal para mostrar como a desigualdade está presente no Brasil. Ok? Então, se eu fosse fazer uma resposta, eu mencionaria esses três aspectos. Ok? Atividade 3, pessoal. Cite pelo menos 3 características comuns às desigualdades. Seja desigualdade de renda, seja desigualdade ali por todos os fatores que a gente já citou. Uma coisa é fato. As desigualdades variam de região para região, certo? Então, dependendo se você está falando do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, a desigualdade pode ser de uma maneira. Pode ser que o Sul tenha maior distribuição de renda, pode ser que o Nordeste tenha mais acesso à educação e menos desigualdade na educação. Varia de região para região. Se tu quer entender a desigualdade, observa aí de que região tu está falando, ok? Também, uma outra característica comum às desigualdades seria a questão de que as desigualdades são construídas e desconstruídas ao longo do tempo, certo? Então, se você quer entender por que determinada região possui tanta desigualdade no tratamento entre homens e mulheres, observe a história. Vê como é que está a situação hoje, vê como é que estava a situação há 40, 50 anos atrás. Se tu quer entender por que o negro possui uma renda tão mais baixa do que o branco, observa como é que era no passado. Vê aquela questão da escravidão. Vê como é que foi a luta histórica contra a escravidão. E aí você vai ver
que a desigualdade é construída e desconstruída ao longo da história. Um terceiro ponto que é comum às desigualdades é a questão de que as desigualdades, pessoal, afetam de forma diferente os diferentes grupos sociais. Então, homens, mulheres, negros, brancos, heterossexuais, homossexuais, sofrem aí com desigualdade de uma maneira diferente, certo? A desigualdade educacional, desigualdade de oportunidades, de renda, ela se apresenta de uma maneira diferente para indivíduos de grupos sociais diferentes. O branco, o negro, a mulher, o homem sofre aí de uma maneira diferente esse problema. Ou melhor, esses problemas das desigualdades. Ok, pessoal? 4. Uma pergunta bem objetiva. Vivemos em um mundo de igualdade de condições? Bom, eu poderia simplesmente colocar a resposta assim, ó. Não vivemos em um mundo de igualdade de condições. Mas, já que a gente falou sobre a questão do mundo, dê uma olhada aqui do lado. Olha o índice de desenvolvimento humano nos diferentes países do mundo. E aí você vai perceber o seguinte, que regiões como a Europa possuem aí um IDH, né, saúde, educação e renda, muito mais alto. Regiões aqui como Canadá, Estados Unidos também possuem um IDH mais alto. Agora, se você observa o continente africano, a maioria dos países possuem aí um IDH médio ou baixo. A América do Sul até possui um IDH médio a médio alto. Entretanto, se a gente observar a Ásia, também a gente tem ali uma presença de um IDH médio até às vezes baixo, dependendo de onde você está falando. Então, por mais que nós sejamos uma espécie humana, como eu falei, certo? Nós vivemos em um mundo repleto de desigualdade, ok? As condições aí de vida, de educação, de acesso ali a tudo isso que a gente tem em termos de saneamento, educação, o acesso a esses recursos é completamente desigual no mundo inteiro. Atividade 5, pessoal. Diante dos vários espaços de sociabilidade, todos têm o mesmo acesso aos mesmos bens materiais? Poderia responder um não de todo tamanho. Mas aí eu lembro vocês daquela imagem que a gente trabalhou mais atrás. Observem aqui, pessoal. Vejam como que 2/3 das famílias ganham até R$ 2.034. Se a gente vive num país em que tudo que você quer custa dinheiro, se você quer viajar de ônibus, custa dinheiro. Se tu quer comprar um carro, custa dinheiro. Se você quer comprar um livro, custa dinheiro. E aí a gente vê que as famílias recebem tão pouquinho assim, 2/3 das famílias recebem tão pouquinho assim, então é claro que a grana que vai sobrar no final do mês não vai dar para o indivíduo conseguir comprar as coisas que ele deseja. Enquanto você tem aqui, pessoal, 15%, pouco menos de 15% da população brasileira vivendo em famílias que têm, com certeza, acesso a mais recursos econômicos, que podem comprar mais e mais coisas diferentes, a gente tem uma maioria da população vivendo em condições que, com certeza, aí, nos comprovam que não temos nós acesso aos mesmos bens materiais. Aqui, a galera troca de carro todo ano, ou quase todo ano. Aqui a galera viaja de avião. Aqui, pessoal, a galera às vezes comemora só de ter conseguido ter as 3 refeições num dia. 6. Pesquise dados sobre a divisão da riqueza, distribuição de renda no Brasil e no mundo. Então, pessoal, como a pergunta foi muito ampla, só quer que você ache os dados sobre questão de divisão da riqueza, eu indico para vocês 2 fontes.
Vai ser um trabalho muito simples. Você coloca no Google divisão de riquezas, distribuição de renda, junto com ou aqui, ó, IBGE ou PNUD, e aí vão bombar dados sobre esses assuntos. E o IBGE e o Programa Nacional, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, essas duas fontes aqui, pessoal, são fontes muito confiáveis e fontes que eu tenho certeza que o seu professor vai adorar ver e vai confiar, ok? Então bota lá no Google, distribuição de renda, IBGE, distribuição de renda, PNUD. E aí os dados vão aparecer para vocês. Ok, pessoal? Bom demais, então. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aulinha. Lembra de se inscrever, tocar o sininho. Se gostou, deixa aquele biscoito, um comentário. Estamos sempre abertos a vocês, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.